aquela que eu prometi, da Andresa Matais, para a gente trazer os detalhes. Olha só, dirigentes do INSS delataram Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência de Lula. O André Fidelis e Virgílio Filho mencionaram Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência de Lula, em seus acordos de delação premiada. Matéria assinada pela Andresa Matais, dona da coluna, e o seu repórter, o André Chalders, que vira e mexe está aqui com a gente para trazer esses detalhes que a coluna vem colocando, publicando no metrópolis.com diariamente. Aqui foto, né, do Carlos Lupe, caso você não se recorde dele. Ele foi o primeiro-ministro da Previdência do presidente Lula. Ele que teve aquela questão difícil, porque o presidente Lula demorou para fazer a demissão, o cargo dele não se sustentava mais, o presidente demorou para fazer a demissão e ele saiu antes de ser demitido. Olha só, o ex-ministro da Previdência, o Carlos Lupe, do PDT, é citado em delação premiada dos ex-dirigentes do INSS, o André Fidelis e também o Virgílio de Oliveira Filho. A coluna apurou que um dos anexos aborda a atuação do então ministro da Previdência no governo Lula no esquema de descontos ilegais nos benefícios de aposentados e pensionistas. Lupe assumiu o ministério na posse de Lula em janeiro de 2023 e foi demitido pelo petista em maio de 2025. 9 dias após a Polícia Federal deflagrar a primeira fase da Operação Sem Desconto, que resultou na prisão de integrantes da cúpula do INSS. À época, o ministro atuou para proteger investigados, o que arranhou a imagem do governo. Com aquela crise, né? Por muito tempo ali no comecinho do ano, o presidente Lula teve um ano bem complexo, principalmente por causa das revelações que o Metrópolis já tinha feito lá no final de 2023, desde o final de 2023, mas a Polícia Federal vai às ruas lá no começo de 2025 e é quando a crise se instala dentro do governo, principalmente pela demissão do Carlos Lupe. Enquanto ministro, o Lupe chegou a defender publicamente o então presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Segundo as apurações, Stefanuto recebia mesada de R$250 mil pelo esquema, pela farra do INSS. Os pagamentos ocorreram, segundo a PF, de junho de 2023 a setembro de 2024, enquanto o Lupe era ministro. E olha só, abre aspas aí, como afirmou lá na época, a indicação do Stefanuto é de minha inteira responsabilidade. Carlos Lupe falando isso. Doutor Stefanuto é um servidor que, até o presente momento, tem me dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fecha aspas. Diante da resistência, coube ao presidente, o próprio presidente Lula, exonerar o Stefanuto. O ex-ministro também apadrinhou a indicação de Adroaldo Portal, um jornalista de formação que trabalhou por anos lá como assessor da bancada do PDT lá na Câmara dos Deputados. O Portal tornou-se o número 2 do ministro da Previdência, lá no Ministério da Previdência, após a queda de Lupe, e permaneceu no cargo até dezembro passado, quando foi alvo da PF na Sem Desconto. Ele teve a prisão domiciliar decretada. A gente lembra aqui que quando Carlos Lupe sai do Ministério da Previdência, quem torna-se o ministro da Previdência é o Volney Queiroz, que aqui a gente já entrevistou algumas vezes no metrópolis.com, inclusive no Acorda Metrópolis. Como mostrou a coluna, o Lupe era amigo pessoal da advogada Tônia Galetti, que é ex-coordenadora jurídica do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical. Familiares de dirigentes da entidade, inclusive de Tônia, receberam ao menos 8,2 milhões de reais da entidade. O Lupe também foi alertado diversas vezes sobre o crescimento dos descontos publicados aos benefícios de aposentados e pensionistas, mas levou cerca de um ano para adotar qualquer providência, E nesse interim, os valores descontados ilegalmente de aposentados saltaram de 80,6 milhões de reais para 248,1 milhões de reais. São números que a gente já está cansado de saber, mas sempre vale a gente pontuar novamente quando eles aparecem, Nesse ínterim, os valores descontados ilegalmente de aposentados saltaram de 80,6 milhões de reais para 248,1 milhões de reais. Por que será que a polícia acendeu a luzinha de alerta, Como revelou a coluna, o ex-procurador do INSS, o Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios da autarquia, o André Fidelis,
citaram o filho mais velho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e detalharam a participação de políticos na estrutura investigada, como a de Flávia Arruda, que hoje é a Flávia Pérez, foi casada com o governador preso, ex-governador preso do Distrito Federal, e agora é casada com Augusto Lima, ex-sócio do Daniel Vorcaro, dentro do Banco Master, também investigado pela Compliance Zero. E a Flávia Arruda será citada nessas delações que a gente traz, além do Lulinha. O Lulinha nega o envolvimento com o esquema da farra do INSS e a sua defesa disse ter pedido acesso a detalhes do caso. E o ministro André Mendonça, o relator do caso no STF, determinou em janeiro agora a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de Lulinha. Além desses dois delatores, o Edson Claro, ex-empregado do careca do INSS, já detalhou para a Polícia Federal a relação entre o Lulinha e o seu antigo chefe. E ao contrário dos outros dois, Claro falou na condição de colaborador, ou seja, sem fazer a delação. Ele não é acusado ou investigado. As investigações sobre o eventual envolvimento de Lulinha levaram parlamentares da CPMI do INSS nessa quinta-feira a a se agredirem fisicamente, como a gente mostrou aqui, e vai falar mais sobre isso ao longo dessa edição do Acorda. A pancadaria ocorreu após a oposição aprovar a quebra dos sigilos de Lulinha, para aí os parlamentares lá na CPMI do INSS conseguirem acesso ao sigilo bancário, fiscal, telemático do Lulinha. O Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho era servidor de carreira da Advocacia Geral da União, a AGU, e exerceu o cargo de procurador do INSS, ou seja, atuava como principal consultor jurídico do órgão. E em novembro do ano passado, ele se entregou à Polícia Federal lá em Curitiba após ter um mandado de prisão expedido contra si na quarta fase da Operação Sem Desconto, que investiga a chamada farra do INSS. A mulher dele, a médica Thaisa Hoffmann Jonasson, também foi presa. E em outubro de 2023, quando ainda estava no INSS, o Virgílio Filho se manifestou favoravelmente aos descontos dos benefícios de quase 35 mil aposentados em favor da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. E aqui, no restante da matéria, a Andresa e o André também trazem todo esse resumão da atuação do Virgílio e também do André Fidelis. Como eles trouxeram já na primeira matéria durante essa semana, o André Fidelis teria resolvido fazer a delação premiada para lá na frente, durante a condenação dele, ele conseguir negociar benefícios para diminuir a condenação, por exemplo, mas que ele tem essa iniciativa da delação, primeiro que, quando começam os processos, tem uma correria aí de saber quem é que vai delatar. Não pode todo mundo delatar, senão ninguém vai preso. E, dentro dessa correria, quando a Polícia Federal prende o filho do André Fidelis e também o filho do careca do INSS, aí o André Fidelis começa a se movimentar para fazer a delação. O careca do INSS também tem informações de que está aí preparando a sua delação premiada. Isso tudo informações reveladas pela coluna da Andresa Matais. Então te convido a acessar o metrópolis.com e ter ainda mais detalhes. A gente volta a falar sobre a farra do INSS, a CPMI do INSS e a pancadaria que os parlamentares, de forma bastante vergonhosa, produziram mais uma vez naquele ambiente em que eles são pagos por nós para trabalharem pelas nossas leis, pelo nosso dinheiro público, enfim. Eles saíram na porrada ontem e a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda. Vamos seguir. E falando de coisa